Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita saúde e muita paz no dia de hoje. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do milho. Eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos conversar sobre pecuária de corte, produção de carne, cujo mercado parece querer melhorar para o pecuarista. Vamos falar da produção de uvas lá no Rio Grande do Sul, que foi muito prejudicada pelo desastre climático naquele estado. Vou comentar também do mercado internacional da soja e do milho, que podem ter uma majoração nos seus preços. E eu vou falar de grandes oportunidades de planejamento fiscal e tributário para empresas do agronegócio. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do milho. De acordo com a Central Internacional de Análises Econômicas e também de Estudos de Mercado Agropecuário, a CEMA, os preços do milho no Brasil permanecem estáveis, mas existe um viés de alta devido à menor produção neste ano. Em junho, a média de preços, principalmente lá no Rio Grande do Sul, fechou em R$ 57,80 por saca, enquanto as principais praças praticaram preços de R$ 55. Em outras regiões do país, os preços oscilaram entre R$ 37 e R$ 59 por saca. Na Bolsa, na B3, os primeiros contratos eles fecharam no dia 26 de junho entre R$ 57 e R$ 67 por saca. Nos primeiros 15 dias úteis agora de junho, o Brasil registrou uma média diária de exportação de milho de 42.400 toneladas, uma queda de quase 14% em relação à média de junho do ano anterior, segundo a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. O preço médio pago pela tonelada do milho brasileiro caiu 23% este ano, ficando em $201 na terceira semana de junho deste ano. A possibilidade de recuperação dos preços depende do ritmo de exportação nos próximos 7 meses a partir de julho. Para uma recuperação mais sustentável, o Brasil precisaria exportar cerca de 50 milhões de toneladas do cereal. A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, ela projeta uma exportação total de milho de 1.060.000 toneladas para este mês de junho, 170.000 toneladas abaixo do registrado no mesmo mês do ano passado. As próximas semanas serão decisivas para o mercado de milho no Brasil, com a expectativa de que o ritmo de exportações e as condições das lavouras influenciem os preços e a dinâmica do mercado. A CEMA continuará monitorando e analisando os desenvolvimentos para fornecer atualizações detalhadas do setor. E agora eu vou conversar com Ronald Macuco. O Ronald é analista da Pátria Agronegócios e a nossa conversa foi sobre pecuária de corte, produção de carne bovina. E o mercado pecuário da carne parece querer começar a melhorar para o pecuarista. Confira. Quando você olha a nossa carne exportada, o valor pago em tonelada, e transforma isso usando o dólar de hoje, ou que seja o dólar de 4 semanas atrás, a realidade é bem distinta. Há alguém aí nessa cadeia que está ficando com uma rentabilidade ou um lucro que muitas vezes ele é um pouco desproporcional para a cadeia no atual momento. E isso impacta diretamente no bolso do pecuarista e também do consumidor. Porque se a gente fala que o consumidor brasileiro está com poder de compra no atual momento muito ruim, se a gente tivesse uma carne, então, colocada no atacado à disposição com preço mais barato, poderia haver um incremento a uma demanda.
Então, são dois pesos com duas medidas, poderíamos dizer assim. Quando eu olho nossa carne exportada hoje, Antônio, você fez até um vídeo recentemente falando disso, é uma carne próxima a 4.400, 4.500 dólares média. Se a gente trabalha com 4.400 dólares, jogando um dólar próximo a 5,50, hoje chegou a ter dólar muito próximo a 5,70, essa conta chegaria num arroba em reais em torno, na exportação, em torno de 365, 370 reais. Mas qual é o valor pago ao pecuarista? É um valor aproximadamente, média São Paulo, um boi de 225 a 230 reais. Então a gente está falando aí de um valor que está ficando no mercado em aproximadamente 120 a 130 reais. Qual é a rentabilidade líquida do setor subsequente à cria, a recria e a engorda? Infelizmente, estamos falando aí de quase 65%, 70%, depende do momento, um pouco menos. E como é que está a rentabilidade líquida da pecuária nesse momento, Antônio? Infelizmente, em algumas cadeias, vamos falar da engorda, um boi confinado, está dando no máximo 7%, 8% no atual período. Então, temos que repensar e ver como podemos melhorar isso, como podemos distribuir os preços para que chegue no consumidor final, mas também que chegue no pecuarista. Pegando esse gancho do Ronald, o que a gente observa é o seguinte: vocês encontram isso em qualquer parte aí da internet, tanto pública quanto privada, esses números que eu vou falar. A arroba do boi em dólar, a nossa arroba brasileira, é a arroba mais barata dos mercados que produzem carne bovina no mundo. Eu posso trazer um número, Antônio? Pode. Hoje nossa arroba está em torno de 41 dólares. A média mundo está aproximadamente a 62 dólares. Tendo o país, então, que está produzindo uma carne, Antônio, a 80, 90, 100 dólares. Uma média histórica do Brasil era 50 dólares, Antônio. Então quer dizer que a gente, da média Brasil dos últimos anos, a gente está em torno de 8 dólares abaixo. O nosso pior preço, então, nós temos o pior preço do mundo hoje, 41 dólares. Quando eu olho para o Paraguai, é uma arroba de 48, Antônio. Então, para o segundo pior preço, nós ainda estamos 6 dólares, 7 dólares abaixo. Então, nossa arroba na média mundial é muito defasada. Não vamos nem falar do preço da arroba americana, da arroba europeia, da arroba na Irlândia. Não vamos falar disso, vamos falar do arroba média. Nós estamos hoje em torno aí, fazendo uma conta simples, 19 a 20 dólares abaixo. É bom lembrar, quando a gente fala que a nossa economia está derretendo, muita gente fala, você é pessimista. Não sou pessimista, não. Os números estão aí para quem quiser ver. Só para você ter uma ideia, o real, o dinheiro, a nossa moeda, já perdeu o valor desde janeiro até agora semana passada, sabe quanto? 10,24%. É muita coisa. Um país como o nosso, altamente produtivo, com basicamente tudo na mão para explodir no bom sentido, está explodindo negativamente falando. A nossa economia, se não tomar um rumo diferente urgentemente, nós vamos quebrar, vai quebrar todo mundo, inclusive o setor agropecuário. Nós estamos vendo essa escalada do dólar aí, ela é péssima para o plantio da próxima safra. Ela é péssima para quem vai pegar empréstimo para poder plantar, para levar comida na mesa do brasileiro. Então está começando a ficar péssimo. Ruim já estava, está começando a ficar péssimo. E quando eu olho, se eu estou falando da soja e do milho, o insumo que a gente vai semear, que a gente vai colocar no solo, ele é proveniente de uma importação que a gente faz. Mas e o insumo também usado na pecuária, Antônio? A ureia. Tudo importado. Então, resumo, a gente vai ter um custo passando diretamente para o pecuarista. E quando a gente volta na nossa primeira fala da rentabilidade líquida do setor exportador de carne, está nesse atual momento muito melhor do que está a da pecuária, na cria, na recria, na engorda, esse setor tem que ter um elo que a gente ajuste isso. A gente possa ver preço sendo repassado para o pecuarista na ponta, para que esse elo ande e a gente consiga se manter na atividade. Porque nessa toada, Antônio, a gente vai chegar em 2025 e 2026 com uma produção de carne menor do que foi no ano 23 e 24, porque não há estímulo para estar na pecuária, não há estímulo para estar na agricultura, Antônio. Nas condições atuais, realmente o Ronald está
cobertíssimo de razão. O que está levando a essa situação? Está levando que quando você vai lá na gôndola do supermercado, num açougue, você torce o nariz, você torce a boca. Você vai procurar uma proteína muito mais barata, que é o que está acontecendo com ovos de galinha, por exemplo. O consumo aumentou, inclusive o preço. Agora, precisa mexer na nossa economia. Se não mexer nessa economia, aí as coisas tendem a ficar ruim. Qualquer empresário de qualquer setor que você conversa com ele, a conversa é a mesma. A coisa está apertando e está ficando complicado de você tocar o seu negócio. O problema todo está na nossa economia. Existe uma crise mundial? Existe, mas todo mundo precisa comer. Agora, a nossa crise interna está realmente sem precedentes. Há um desafio que a gente percebe ele, há um desafio na atividade agropecuária no completo, soja, milho, mercado de fertilizante, revenda, cooperativas. A pecuária nesse momento ela vive um momento que a gente olha algumas luzes no fundo do túnel, então há uma oportunidade também no mercado. Mas o que eu queria trazer aqui, talvez para a gente fechar nossa fala, Antônio, há uma reforma tributária que nos próximos dias será votada, e aí que você olha no texto base, fala que não haverá taxação sobre o setor de carnes. Lá na reforma está isso no site do Gov. Não há interesse da reforma fazer isso, que aí compõe até a cesta básica, né, alguns produtos de carnes específicos. Porém, o nosso atual governo, numa fala, num palanque ou numa entrevista em Minas Gerais, trouxe, Antônio, que há um interesse de taxar carnes nobres, cortes especiais. Porque ele fala que os populares, que seria aí o pé de galinha, o pescoço de frango, esses não podem ser taxados, mas um corte, como a picanha que se diz que foi tão prometida lá atrás, então a gente precisa taxar esse corte para que sobre mais, para sobrar mais para a população. Se há uma taxação sobre um produto, a gente viu isso na Argentina e em outros países, o que acontece? Há um desestímulo total em produzir e lá na frente, em vez de ter produto mais barato, faz não ter produto no mercado. Então, os próximos dias, a gente vai ter várias coisas acontecendo, campanha política no interior para prefeito, o governo deve subir em alguns palanques para ganhar voto e vai rodar isso, mas o principal ponto de atenção é essa reforma. Então, nossos parlamentares, população, bastante atento a isso, porque daí vai sair um direcional muito grande. Se a gente está vivendo hoje uma produção maior de carne, porque estamos abatendo fêmea, Antônio, e mesmo assim a população não está conseguindo aumentar o seu consumo, imagine quando essa oferta diminuir, Antônio. Isso nos preocupa e isso traz uma atenção no médio e longo prazo para a gente olhar também. Eu acho que de maneira geral está se jogando muita conversa fora e achando que tudo é muito simples, muito fácil de resolver. Só que é um complexo complicado, esse que nós estamos vivendo hoje. E eu bato mais uma vez na tecla. É preciso que nossos governantes coloquem o pé no chão, porque senão nós corremos o risco aí de, a curtíssimo prazo, de termos muito problema. Roman, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Antônio. Excelente semana a todos, que Deus nos abençoe. E depois do intervalo, nós vamos falar da produção de uvas lá no Rio Grande do Sul, que foi muito prejudicada com o desastre climático naquele estado. Vou comentar também do mercado internacional da soja e do milho, que pode ter aí uma majoração nos seus preços. E eu vou falar de grandes oportunidades de planejamento fiscal e tributário para empresas do agronegócio. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora vamos falar da produção de uvas lá no Rio Grande do Sul, que foi muito prejudicada com o desastre climático naquele estado. E segundo o informativo conjuntural que é divulgado pela Emater do Rio Grande do Sul, ASCAR, a viticultura na região administrativa, principalmente de Caxias do Sul, está enfrentando severas dificuldades devido às condições climáticas desfavoráveis. A ausência de horas de frios necessárias para a dormência das videiras, aliada a temperaturas anormal para esta época do ano,
alta umidade do solo e raros momentos de elevada radiação solar estão causando grandes preocupações entre os produtores. Durante maio, os primeiros dias de junho foram registradas poucas horas de frio abaixo de 7 graus centígrados, insuficientes para boa parte dos vinhedos. E esta condição, ela está resultando, vamos dizer assim, numa queda tardia das folhagens e início de nova brotação nas extremidades dos sarmentos, o que indica que muitas plantas não entraram em dormência. E, consequentemente, produção e produtividade vai lá para baixo. As consequências desse baixo acúmulo de frio incluem brotação reduzida e desuniforme, além do risco de geadas tardias, principalmente no mês de agosto e setembro, que pode causar graves danos à produção de uvas. As plantas de cobertura do solo, sob as parreiras, também mostram desenvolvimento inadequado, com casos de definhamento ou apodrecimento das ervas. E dentro desse contexto, os produtores estão realizando reformas nos parreirais, incluindo o replantio de mudas, sistematização do terreno e reposição de palanques internos e aramados. A combinação de fatores climáticos adversos coloca os viticultores em alerta, exigindo estratégias de manejo e adaptações para minimizar os impactos negativos na safra de uva. E agora vamos comentar do mercado da soja. Na última semana, o mercado da soja enfrentou desafios e ajustes importantes, segundo a Grão Direto, uma consultoria Grão Direto. O plantio da safra norte-americana foi tecnicamente concluído, mas as condições das lavouras pioraram. Apesar das projeções ainda se manterem positivas, o relatório do USDA revelou uma área plantada de soja menor que a esperada, enquanto a alta do dólar tornou a soja brasileira mais competitiva, impulsionando as exportações e possivelmente estabelecendo recordes no mês de junho. Para a semana atual, as condições climáticas continuam a ser um fator crucial para as lavouras norte-americanas e as condições meteorológicas se mostram favoráveis, com previsão de temperaturas mais amenas e chuvas regulares no cinturão agrícola, o que pode melhorar as condições das lavouras. No entanto, a relação de troca apertada com o preço do MAP 30% maior do que o ano passado e os fosfatados com espaços para mais altas devido à baixa oferta, está pressionando a comercialização da soja com preços 15% menores para a nova safra em comparação com o ano anterior. Os produtores enfrentam margens cada vez mais apertadas. Lá em Chicago, por exemplo, o contrato de soja para julho deste ano, 2024, fechou em $11,51 por bushel. Esse valor representa $25,38 por saca, uma queda de 0,7%. No Brasil, o mercado físico registrou altas devido às fortes valorizações do dólar, que fechou a 5,59, um aumento de 2,76%. E agora vamos falar de grandes oportunidades de planejamento fiscal e tributário para empresas do agronegócio. Recentemente, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, ele aprovou novos enunciados de súmulas que prometem grandes oportunidades de planejamento fiscal e tributário para empresas do agronegócio. Essas mudanças, elas são especificamente significativas para a gestão de créditos de PIS e COFINS. Essa súmula, ela aborda a possibilidade de aproveitamento de crédito de PIS e COFINS sobre os chamados insumos
dos insumos. O que é isso aí, insumos dos insumos? Trata-se dos custos envolvidos na fabricação de produtos que serão utilizados como insumos na produção de outros novos produtos. O CARF reconheceu que esses gastos podem gerar créditos de PIS e COFINS, ampliando os limites desse conceito de insumos de forma a incluir também a fase agrícola, ou seja, etapa anterior à industrialização. Vários especialistas de mercado estão falando isso aí. Essa mudança representa um avanço significativo, permitindo que despesas na fase agrícola anteriormente não contempladas agora possam gerar créditos tributários. Além disso, o CARF também reconheceu a possibilidade de aproveitamento de crédito de PIS e COFINS sobre as despesas com serviços de crédito na aquisição de insumos. E essa decisão, no entanto, ela vem com uma condição importante. Porém, isso só acontecerá se esses serviços forem efetivamente tributados pelas referidas contribuições e sejam registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos. Isso significa que, para que as empresas do agronegócio possam aproveitar esses créditos, é necessário que os serviços de crédito sejam devidamente tributados e contabilizados separadamente dos insumos. Bom, e agora vamos falar de Hong Kong. A decisão de Hong Kong em abrir o seu mercado de importação de penas de aves brasileiras estabelece um novo marco nas relações comerciais entre os dois países. A medida, além de expandir as oportunidades para os produtores de aves do Brasil, ainda fortalece os laços econômicos bilaterais, criando perspectivas positivas para o comércio internacional. E nesse cenário, o produto tem diversas utilidades industriais, como a fabricação de almofadas, travesseiros, roupas de cama e estofados, sendo utilizado também como matéria-prima em produtos de isolamento térmico e acústico. Em 2023, o Brasil importou cerca de 1 bilhão e 150 milhões em produtos do agronegócio brasileiro. Já em 2024, com este anúncio, o agronegócio brasileiro conquista a sua 72ª abertura do mercado, totalizando 150 aberturas desde o início do ano passado. E um detalhe que eu gostaria de deixar, antes de finalizar o nosso programa, é que com essa escalada do dólar, a próxima safra poderá ficar comprometida, a safra 24-25. Por quê? Porque, basicamente, entre 80% a 85% dos insumos, principalmente fertilizantes, utilizados para a safra brasileira, eles são importados. E como eles são importados, nós compramos ele em dólar. E assim, são basicamente todos os insumos utilizados para a produção de comida, leite e carnes, nós pagamos em dólar. Portanto, a gente vem falando há muito tempo, a economia precisa ser revista. A economia brasileira, tocada do jeito que está indo, pode ter certeza, vai dar problema lá na frente. E quem vai pagar a conta é você que está nos acompanhando e eu aqui que estou falando e basicamente todo mundo. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: uma meta escolhida adequadamente está 50% alcançada. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.